Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários dos episódios. Ou então você pode contribuir através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a você que acompanha o Caldeirão Furado. Se você não pode ajudar dessa forma, deixa um like, um comentário, compartilhe o vídeo, isso já é de grande ajuda. E muito obrigado a você que clicou em mais um vídeo aqui do Caldeirão. A grade de disciplinas de Hogwarts fornece aos alunos um conhecimento sólido e eficiente dos principais ramos da magia. Obrigatoriamente do 1º ao 5º ano, os alunos estudam poções, herbologia, feitiços, transfiguração, astronomia, história da magia e defesa contra as artes das trevas. Todas essas matérias contavam com professores extremamente eficientes e de longas carreiras, com décadas ocupando seus cargos, exceto defesa contra as artes das trevas. Uma das matérias mais populares de Hogwarts e com certeza a que despertava grande interesse da maioria dos alunos. Porém, Hogwarts não conseguia manter um professor mais do que um ano letivo. Os professores que lecionavam defesa contra as artes das trevas acabavam morrendo ou ficando incapacitados de alguma forma de retornar no ano seguinte, ou então se demitiam, ou alguma coisa estranha acontecia com quem ocupasse aquele cargo. Todos esses acontecimentos foram suficientes para sustentar o rumor de que aquele cargo era amaldiçoado. Então era muito difícil encontrar um professor, alguém disposto a ocupar aquele cargo. Como Dumbledore pôde ter deixado isso acontecer? Exclamou Hermione de repente, fazendo Harry e Ron se sobressaltarem. Como é que ele pôde deixar aquela mulher horrível dar aulas para nós? E justamente no ano em que temos que prestar os nomes. Bom, nunca tivemos grandes professores de defesa contra as artes das trevas. Tivemos? Disse Harry. Você sabe qual é a situação. Hagrid nos contou. Ninguém quer o cargo. Dizem que está azarado. Então era realmente um grande desafio encontrar quem aceitasse o cargo. E pela dificuldade de se encontrar candidatos para a vaga, parece que o rumor não se limitava somente aos muros do castelo. Ele ia bem além disso. Durante os anos letivos que nós acompanhamos a história, os anos letivos que o Harry Potter estudou em Hogwarts, a escola teve 6 pessoas diferentes ocupando esse cargo. No ano letivo que teve início em setembro de 1991 e durou até junho de 1992, o cargo foi ocupado por Quirinus Quirrell, que já era um professor de Hogwarts. Porém, ele não era professor de defesa contra as artes das trevas. Quirrell lecionava estudo dos trouxas antes de mudar de cargo. O professor Quirrell acabou tirando um ano sabático, onde ele viajou pelo mundo e depois retornou e aceitou o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. A sua eficácia como professor dessa matéria era bastante questionável e as aulas eram bem decepcionantes. A matéria que todos estavam realmente aguardando com ansiedade era a de defesa contra as artes das trevas, mas as aulas de Quirrell foram uma piada. Sua sala cheirava fortemente a alho, que todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrara na Romênia e temia que viesse atacá-lo a qualquer dia. Seu turbante, contou ele, fora presente de um príncipe africano como agradecimento por tê-lo livrado de um zumbi incômodo. Mas os alunos não tinham muita certeza se acreditavam na história. Primeiro porque, quando Seamus Finnegan pediu ansioso para Quirrell contar como liquidara o zumbi, Quirrell ficou vermelho e começou a falar do tempo. De qualquer forma, o Quirrell não durou muito no cargo. Parece que a ideia de ser um servo de Lord Voldemort e tentar obter a Pedra Filosofal para o seu mestre retomar de alguma forma um corpo não foi tão boa quanto ele imaginava. E sendo um hospedeiro da alma do Bruxo das Trevas, Quirrell acabou sendo morto por conta do sacrifício de Lilian Potter por Harry quando ele tenta de alguma forma machucar Harry. Mais uma vez, o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas estava vago. Então, no ano letivo seguinte, que durou de setembro de 1992 a junho de 1993, Hogwarts foi brindada com a contratação de um nome muito famoso no mundo bruxo: Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, terceira classe.
membro honorário da Liga de Defesa contra as Artes das Trevas e 5 vezes vencedor do sorriso mais atraente do Semanário das Bruxas. Lockhart era famoso por seus livros que contavam suas aventuras reais vividas através de viagens pelo mundo, onde ele salvava pessoas de terríveis males da magia. Porém, não demorou nem um pouco para que Gilderoy Lockhart mostrasse que ele era muito, mas muito pior que Quirrell. Ele era completamente incompetente, egocêntrico, fútil, inútil e, para piorar, um completo vigarista que roubava a história de outras pessoas e contava como se fossem dele. Fora os crimes que ele cometia, porque além de roubar as histórias das outras pessoas e contar como se fossem dele, vendendo e comercializando isso, ele também apagava a memória das pessoas para que elas não se lembrassem que aquelas histórias eram delas. Graças a um adolescente inconsequente que roubou o carro do pai para poder ir para a escola porque perdeu o trem, e assim bateu no Salgueiro Lutador tendo sua varinha quebrada, Gilderoy Lockhart recebeu o que merecia. Um feitiço de memória que saiu pela culatra e acabou atingindo a si mesmo, fazendo com que ele esquecesse por completo quem era. Lockhart jamais recuperou sua memória e vive até hoje no Hospital St. Mungo's. E mais uma vez, o cargo de professor estava vago. No ano letivo seguinte, de setembro de 1993 até junho de 1994, quem assumiu o cargo foi Remus Lupin, que com certeza foi o melhor professor de defesa contra as artes das trevas dos últimos muitos anos. Os alunos finalmente tiveram aulas instrutivas e a experiência de vivenciar aquela matéria e aprender com aquilo. Muitos tiveram um ótimo desempenho durante aquele ano letivo. Mas infelizmente, em alguns períodos do ano, Remus Lupin não conseguia dar aulas por se ausentar devido a problemas de saúde. Assim, suas aulas acabavam sendo substituídas. No final daquele ano letivo, nada trágico aconteceu com Remus Lupin. Ele não teve sua memória apagada, nem foi morto, nem nada do tipo. Algo muito pior aconteceu com ele. O segredo sobre sua condição de saúde foi espalhado por Severus Snape, que estava completamente frustrado por ter sido responsável por capturar Sirius Black e o bruxo ter escapado, e então, por pura vingança e ressentimento, Snape conta aos alunos da Sonserina que Remus Lupin era um lobisomem, e assim a notícia se espalha pela escola e o professor escolhe pedir demissão porque ele sabia que os pais, em sua maioria preconceituosos, não ia querer alguém na condição dele dando aula para os seus filhos. Inclusive, eu acho que essa é uma das despedidas mais tristes para mim dentro da história. O Lupin dizendo que está acostumado com aquilo e pegando as coisas e indo embora, eu acho realmente muito triste. Sem dúvidas, o ano letivo mais intenso para os alunos foi de setembro de 1994 a junho de 1995, onde quem assumiu o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas como um favor a Albus Dumbledore foi o outrora renomado Auror Alastor Moody, ou pelo menos era esse o plano. Com uma abordagem bastante agressiva, o professor utilizava maldições em sala de aula e ensinava os alunos algumas das verdadeiras faces das artes das trevas. O único problema era que, na verdade, aquele não era o Alastor Moody, era Bartol Crouch Jr., um comensal da morte psicopata maluco que estava disfarçado e estava ali cumprindo um plano para que Voldemort retornasse utilizando o Harry no torneio tribruxo, o que deu certo. Porém, no final do ano, Bartol Crouch Jr. foi descoberto e por um, talvez, descuido intencional do Ministro da Magia, sofreu o beijo do Dementador, tendo sua alma sugada. Depois de 2 anos letivos produtivos, embora dadas as circunstâncias, o cargo de professor foi escolhido dessa vez pelo Ministério da Magia. Dumbledore não conseguiu encontrar ninguém para o cargo e o Ministério, a fim de manipular toda a situação e intervir em Hogwarts, nomeia a subsecretária do Ministro da Magia como professora. As aulas ministradas por Dolores Umbridge eram completamente inúteis. Ela abordava somente uma teoria bem rasa e os alunos nem sequer podiam usar varinha na aula. O único objetivo da Umbridge naquele ambiente era estender o poder do Ministério da Magia na campanha difamatória contra o Dumbledore e o Harry a respeito do retorno do Voldemort. Além de professora, ela acaba sendo nomeada Alta Inquisidora de Hogwarts, onde faz grandes mudanças, avaliando os professores e fazendo demissões bastante injustas, e depois acaba substituindo Dumbledore como diretora, porém ela não é reconhecida como diretora porque nem a gárgula que dá acesso ao escritório reconhece ela, e quando ela fala a senha para entrar,
entrar, a escada não dá acesso a ela. Ao final do ano letivo, Umbridge foi emboscada por centauros na Floresta Proibida e mantida como prisioneira por algumas horas, mas depois foi resgatada por Dumbledore sem nenhum arranhão, somente muito traumatizada por estar sob custódia de criaturas que ela tinha tanto nojo e abominava. E novamente o cargo de defesa contra as artes das trevas estava livre porque Umbridge foi obviamente demitida. E o ano letivo de 1996, que começou em setembro e finalizou em junho de 1997, trouxe uma grande surpresa para a maioria dos alunos e talvez até para os funcionários de Hogwarts, porque depois de anos querendo esse cargo, Severus Snape foi finalmente nomeado como professor de defesa contra as artes das trevas. O ano letivo foi mais uma vez bastante produtivo, porque apesar dos meios do Snape de tratar qualquer aluno que não fosse da Sonserina como um completo lixo, ele passava conteúdos muito pertinentes na aula. Para o Harry em si, que amava defesa contra as artes das trevas, aquele ano foi uma completa tortura. Mas segundo o próprio, havia uma coisa boa por trás disso. Snape vai embora até o fim do ano. O que você quer dizer? Perguntou Ron. Esse trabalho é azarado. Ninguém durou mais de um ano. Quirrell realmente morreu fazendo isso. Pessoalmente, vou torcer para que morra de novo. Harry! Eita, Harry vingativo. Nossa, Harry, tá com o coração cheio de ódio, hein, meu amigão? Eu não vou te julgar não, porque eu pensava a mesma coisa que você. Só que o Snape não morreu. Bom, pelo menos não no final daquele ano, né? Ele só deixou o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas porque ele assassinou o Dumbledore. Claro que parte de um plano combinado, né? Ali a gente ainda não sabia que o Snape era um espião, um agente duplo, e que aquela morte tinha sido combinada, mas ele deixou o cargo, porque ele precisou fugir de Hogwarts depois que ele mata o Dumbledore. E então, no ano letivo seguinte, de 1997 a 1998, a matéria Defesa contra as Artes das Trevas deixa de existir e se torna apenas Artes das Trevas, onde era lecionada pelo Comensal da Morte Amicus Carroll, já que Hogwarts havia sido dominada por Voldemort e pelos poderes de Voldemort, já que ele tinha tomado o ministério, enfim, e tudo estava sob ali um governo fantoche. Mesmo a matéria tendo mudado de nome, o cargo ainda estava amaldiçoado. Porque no final daquele ano acontece a Batalha de Hogwarts e o Amicus não teve a felicidade de retornar como professor no ano seguinte. A gente não sabe se ele foi preso, se ele foi morto, mas um dos dois com certeza aconteceu. Então realmente, depois de analisar todos esses professores que passaram pelo cargo e não conseguiram se manter ali por mais de um ano letivo, a gente fica muito tentado a acreditar nesse boato. Só que o cargo era realmente amaldiçoado? É uma lenda? Era um boato? Onde isso começou? Para isso a gente precisa voltar um pouquinho lá no passado. Ao se formar em Hogwarts, Tom Riddle solicitou a vaga de professor de defesa contra as artes das trevas ao então diretor Armando Dippet, que negou devido ao fato da idade de Riddle. Ele tinha só 18 anos e, segundo o diretor, não era tão experiente. E o Dumbledore também tinha alertado o Dippet sobre o fato do Riddle pedir a vaga. Claro que o Dumbledore não falou nada sobre as suspeitas dele sobre o Tom Riddle, porque o Armando Dippet gostava muito do Tom Riddle e achava ele um aluno fascinante e deslumbrante. Então, o Dumbledore só alerta ele para não deixar, né, o Riddle assumir o cargo, porque ele era muito jovem. Então, anos mais tarde, o Tom Riddle retorna a Hogwarts, agora com Dumbledore como diretor, para pedir justamente a vaga de professor de defesa contra as artes das trevas, que naquele momento era ensinada por uma professora chamada Galatea Maritot, que ocupou o cargo nos últimos 50 anos. Obviamente, sabendo muito mais do que o Tom Riddle imaginava, o Dumbledore nega o cargo a ele. Inclusive, o Dumbledore joga muito limpo na mesa, dizendo que sabia que o Voldemort não queria aquele cargo de professor, porque o Dumbledore sabia que ele só queria estar em Hogwarts. Um emprego que não quero? Pelo contrário, Dumbledore. Quero e muito. Ah, você quer voltar para Hogwarts, mas quer tanto ensinar aqui quanto queria aos 18 anos. O que é que você está procurando, Tom? Por que não experimenta pedir abertamente uma vez na vida? Voldemort riu com desdém. Se você não quiser me dar um emprego, claro que não quero. E não acho nem por um minuto que você esperava outra resposta. Contudo, você veio e pediu. Logo, deve ter uma razão. Voldemort se levantou. Parecia menos que nunca com o Tom Riddle, suas feições inchadas de fúria. Esta é sua resposta definitiva? É, disse o diretor, levantando-se também.
então não temos mais nada a conversar. Harry continuou a arder de curiosidade e, embora Dumbledore tivesse ido até a porta e mantivesse aberta para ele, o garoto não se mexeu. Ele queria novamente o cargo de defesa contra as artes das trevas, senhor. Ele não disse? Ah, sem a menor dúvida, ele queria o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. O rescaldo do nosso breve contato comprova isso. Observe que nunca conseguimos manter um professor de defesa contra as artes das trevas por mais de 1 ano desde que recusei o cargo a Lord Voldemort. Voldemort realmente amaldiçoou o cargo, e o Dumbledore confirma isso. O feitiço que ele usou é desconhecido. A gama de artes das trevas que o Voldemort conhecia era maior do que qualquer outro bruxo, e talvez isso possa ser até algum tipo de magia que ele mesmo tenha criado. Na lembrança que o Harry assiste, é possível até notar o momento em que o Voldemort lança essa maldição. Por um segundo, Harry esteve a ponto de gritar um aviso inútil. Tinha certeza que a mão de Voldemort tremera em direção ao bolso e à varinha, mas o momento passou. Voldemort deu as costas, a porta foi se fechando e ele partiu. O Voldemort era extremamente talentoso em magia, ele sabia lançar feitiços sem varinha e sem pronunciar a magia. Então parece que essa impressão que o Harry tem dele mexer a mão em direção à varinha, em direção ao bolso, era na realidade ele já colocando a maldição no cargo. Então desde esse dia, que aconteceu ali em meados dos anos 50, 60, o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas era de fato amaldiçoado. Infelizmente a gente não conhece a maioria dos professores que ocuparam esse cargo desde esse tempo. Antes dos anos letivos do Harry, a gente conhece 2 nomes. Patricia Hackbeck, que era uma quebradora de maldições que ocupou esse cargo, e antes do professor Quirrell, uma bruxa chamada Olivia Green foi quem ocupou esse cargo. Após a morte definitiva de Voldemort na Batalha de Hogwarts, a maldição que ele havia colocado no cargo foi desfeita, e Hogwarts pôde finalmente passar a ter professores ocupando aquele cargo e seguir uma carreira, sem morrer, sem ser demitido, sem levar um beijo do Dementador ou qualquer coisa do tipo. O único nome que nós temos conhecimento depois desse período que ensinou defesa contra as artes das trevas é de uma professora chamada Brindlemore, que lecionou ali entre os anos de 2008 e 2011. É muito interessante quando a gente para analisar essa maldição no cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, porque ela tem uma inspiração muito legal. Esse conceito de fazer os professores terem um destino terrível e não conseguirem ocupar o cargo por mais tempo, foi inspirado em uma banda de metal fictícia que era de um programa de TV, e muitos bateristas da banda acabavam morrendo de forma completamente misteriosa. Um engasgou com o próprio vômito, o outro entrou em combustão espontânea no palco, um deles foi morto por sua cobra de estimação, que faz até uma referência ali com o Snape, a forma que o Snape morreu sendo atacado pela Nagini, e um dos bateristas também morreu ao cair de um trem em King's Cross, que é justamente a estação de onde sai o Expresso de Hogwarts. Essa banda não é real, ela não existe de verdade. Pra trazer mais pro Brasil aqui, talvez você conheça a banda Massacration. A Massacration, beleza, os caras tocam, cantam, existe a banda, mas não é uma banda real, entende? Não é uma banda de verdade, né? É uma banda que saiu de uma história fictícia e, assim, eles lançaram música, lançaram um álbum e tudo, mas é uma banda fictícia. Você sabia sobre essa curiosidade, sobre essa inspiração pros professores de defesa contra as artes das trevas? Ó, se você não sabia, então deixa seu like aí no vídeo. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, lembre-se que seu comentário, seu like, seu compartilhamento sempre é muito importante, beleza? A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.